E nesse momento, com muita alegria, nós vamos dar por iniciado mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Hoje com o tema Os Primeiros Labores Apostólicos. A história, o romance Paulo e Estevão, psicografado na década de 40 por Francisco Cândido Xavier, através do envolvimento espiritual do seu benfeitor Emmanuel. E é importante lembrarmos da presença do próprio convertido de Damasco e Estevão naquela ambiência bucólica extremamente favorável da Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, traz para nós um grande tratado, um projeto, um código para todos os trabalhadores cristãos. E nós, espíritas, que morejamos nesse laboratório extremamente importante, que é a divulgação espírita no seu sentido de vivência, de mudanças, de formação de caracteres, de hábitos, nós temos uma oportunidade valiosíssima, tendo em nossas mãos esse grande tratado de cristianismo. Por isso, nós, quanto dirigentes espíritas e trabalhadores, poderíamos adotar um estudo aprofundado dessa obra nas nossas casas espíritas. Eis um dos objetivos que nós estamos nos reunindo, participando de um programa com você, teleouvinte. Mas, ao mesmo tempo, gostaríamos de não só trazer exemplos, experiências indicativas que remontam a essa obra para as nossas necessidades pessoais, mas também incentivar, estabelecer um envolvimento ou uma proposta coletiva para que todos nós levamos adiante o conteúdo dessa obra, e para isso nós precisamos ou poderemos estudar. Nós trabalhamos o discurso de Estevão no nosso programa, em várias etapas, na Casa do Caminho, com a presença de Saulo de Tarso. Nós trabalhamos aqui também, se vocês se recordarem, nós trabalhamos aquele momento da reunião da família de Gesiel, Abigail e o seu pai, na cidade de Corinto. Discutimos tantas coisas importantes. Em algumas reuniões nós falamos da apresentação que Emmanuel faz, esse prefácio da obra, intitulado Breves Notícias. Enfim, nós estamos aqui sendo estimulados pela espiritualidade para criar uma ambiência de cristianismo, favorecendo para que todos nós possamos perceber a beleza da simplicidade, da fé, do envolvimento, do comprometimento, da conversão, da transformação daqueles que foram escolhidos por Jesus para serem os seus primeiros seguidores. E por isso nós agora, como continuadores da grande proposta de divulgar o Evangelho, estamos sendo convidados para viver como eles viveram aqueles instantes sublimes. Muito interessante, porque para que a gente possa entrar no capítulo 6 da obra Paulo e Estevão, que vai efetivamente definir um momento importante daquele doutor que se transformou num rude operário, mas é muito valioso que nós, antes disso, pudéssemos lembrar, nesse nosso bate-papo espiritual, nesse nosso diálogo e recordação extremamente cristã, tocar em alguns pontos que antecederam esse momento.
dos seus primeiros labores apostólicos. Nós não falamos ainda sobre a consequência do discurso de Estevão na Casa do Caminho. E eu aqui agora vou tentar resumir com as minhas pobres e parcas palavras, mas convidando-os que possam nos ajudar e inclusive ler, voltar na obra, para que vocês possam se envolverem num sentimento extremamente libertador que o nosso literário, educador, evangelizador Emmanuel propõe. Mas se nós pudéssemos aqui agora fazer um pequeno resumo, e fomos inspirados, antes de começar o trabalho, a perpassar um pouquinho dessa história, para que a gente possa também contextualizá-la de acordo com as nossas necessidades atuais. Porque o sacerdote, quando faz muitas vezes a missa, ele vai dizer, lendo um texto do Evangelho: naquele tempo, Jesus, os apóstolos... Aí ele vai contar uma história. E assim que efetivamente acontece em muitas ocasiões das celebrações, em alguns cultos protestantes, enfim. Nós temos um compromisso com Allan Kardec de não falar naqueles tempos, mas buscar o que aconteceu naqueles tempos, um sentido, uma proposta efetiva para os tempos de agora e nos convidando efetivamente para vislumbrar o tempo futuro. Portanto, o Evangelho é atemporal. Porque se a gente ficar só nas histórias, as histórias encantam, nos consolam, nos ajudam no plano da emoção, mas não propõem uma, vamos dizer assim, um tratado que possa nos ajudar no que envolve o mergulho dentro de nós mesmos. Por isso, interpretar o Evangelho é entrar na história e se sentir personagem dessa história, se transformar em protagonista, em coadjuvantes, observando o tempo, espaço, os personagens, para que a gente possa perceber a dinâmica da nossa história atual, que é a responsabilidade nossa escrevê-la agora. Então se recorda, quando Estevão fez a pregação, qual foi a consequência? Depois que ele terminou, o doutor de Tarso esbravejou. Ele entrou em cena de uma forma... eu estou aqui voltando rapidamente, que nós trabalhamos na última semana até o final do discurso, não é isso? Ele disse assim, agora, irmãos, melhor dizendo, isso é Estevão falando, o orador preparava-se para retornar a palavra momentaneamente interrompida, né? E aguardava a expectação de júbilo geral quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés? Na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel, invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Aí foi criada uma ambiência extremamente difícil, né? E nós vamos encontrar um movimento de contrapartida de Estevão, que disse assim: ainda bem que o Messias fora carpinteiro,
porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem à esteira dos raciocínios quiméricos, de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. Olha que interessante, a gente acabou voltando aqui sem querer no discurso do Estevão, porque a gente não tinha abordado esse aspecto, hein, Arnaldo? Olha que legal. Eu tinha pulado essa parte. Então, se vocês me permitirem, eu vou continuar. A resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas, em todas as justas da palavra, enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou com voz dominadora. Olha que interessante. Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação? Em torno de um mistificador vulgar, que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte. Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes? Como não evitou a humilhação da sentença infamante? Usando força, dialética. O Deus dos exércitos, que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino, e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva. Não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão como uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nessa casa a glória do Senhor Supremo, assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor, que celebrais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando o Messias dilacerado e sangrento sobre os apupos do povo. Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino. Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. Aí Emmanuel faz aquela pausa e diz assim: estabelecida uma pausa na sua objulgatória, o orador voltou a falar com dignidade. Estevão, amigo, bem se dizia que o mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Primeiramente ele chama o visitante que estava encolerizado, rebelando-se. Ele trata como amigo. E vai dizer que Jesus chegaria ao mundo para causar confusão em muitos em Israel. O Evangelho causa confusão. Vocês sabem que o Evangelho tem causado confusão? Nós estamos no ano de 2014. O Evangelho tem causado confusão em Israel. Para muitos, Israel representa a intelectualidade. Para outros, Israel, a religiosidade. Para muitos, a convenção dos clérigos.
Israel pode representar o movimento espírita? Pode. Embora o movimento espírita também possa estar representado pelo cristianismo. Depende do ponto de vista. Depende de onde que nós nos encaixamos. Ou se nós estamos flutuando. Agora eu vou conversar com os espíritas. Arnaldo, com o nosso moderador. Todos que estamos aqui, que somos frequentadores de casa espírita, nós podemos, em determinados momentos, estar sintonizado com Estevão na Casa do Caminho, como aqueles candidatos ao labor apostólico. Todos nós somos candidatos, não somos? Casa aberta, eu já sou. Beleza, vai que eu estou te vendo. Embora eu tenha que olhar para onde eu estou caminhando. Então nós somos candidatos. Mas você sabe também, Arnaldo, que como candidatos ao labor evangélico, muitas vezes o nosso comportamento, olha o que eu vou dizer, percentualmente o nosso comportamento ainda está vinculado aos planos de Israel da convenção, do farisaísmo. Não estou falando de mentira, de hipocrisia, não estou falando isso. Porque eu tenho para mim que hipocrisia, mentira e dissimulação não pode fazer parte do cardápio de espírita. Porque se eu estiver dissimulando, se eu estiver trabalhando com fachada, no seu sentido de enganar consciencialmente o contexto de fora no qual eu participo, aí eu não tenho dúvida que está caracterizado uma enfermidade. Fiz-me claro? Vocês estão de acordo? Mas eu estou dizendo de comportamentos farisaicos nossos que estamos presos às convenções. Quer um exemplo? Na casa espírita eu defino uma cartilha. E essa cartilha ela se torna imexível, inquestionável. Aí eu parafuso a mim e a outros nessa cartilha. Os chamados regimentos autoritários. Em clausura. Então, quanto mais você escreve, mais você engessa. Então, por isso é que casa espírita pequena, ela tem um diferencial extraordinário. Porque você trabalha com muito mais flexibilidade, você ajusta muito mais. Porque são poucas pessoas. Ontem eu fui questionado, Carlos Alberto, nós recebemos as pessoas aqui para o atendimento espiritual. Qual é a regra? Quem deve ser atendido primeiro? Aí eu respondi, a regra, quem vai ser atendido, o atendimento prioritário é o do bom senso. Aí a pessoa me perguntou, como assim? Bom senso para tudo. Lógica, justiça, amor, carinho, respeito. Então, se não tem ninguém, o bom senso diz que eu tenho que atender o que está me aguardando. Se existe dois, quem chegou primeiro? Muitas vezes quem chegou primeiro não está com pressa. Teoricamente, quem chegou primeiro tem prioridade. Mas se eu chegou primeiro, mas se chegou alguém aqui que tá chagado no chão, o bom senso pode me dizer que eu preciso de atender, socorrer primeiro a demanda que está mais complicada, não é verdade? Mas de repente a minha sensibilidade pode entender que aquele que está com a demanda mais dificuldade, ele pode esperar um pouquinho, que ele tem que se ajustar, ele tem que se adequar ao ambiente. Então, eu tenho um grupo de companheiros que trabalham conosco que a gente conversa numa linguagem muito tranquila. Agora, a partir do momento em que se define que o bom senso é a palavra de ordem, eu como coordenador não tenho autoridade para questionar uma decisão que foi tomada, porque houve uma deliberação. Haja com bom senso. O bom senso
é de quem vai tomar a decisão, concorda? Então essa pessoa tem que ter autonomia para isso. E ela não vai se sentir cobrada, porque se ela se sentir cobrada no seu sentido crasso da palavra, ela vai perder a espontaneidade num segundo momento. E diga-se de passagem, eu como coordenador da casa não tenho que cobrar resultado no sentido de números. Como nas empresas acontece, e não pode ser diferente. A casa espírita não são números. A casa espírita, o que vale é qualidade. Quem fica catalogando número na casa espírita, eu costumo brincar que é a reencarnação nossa de alemão, que é muito organizado, que quer detalhe, que quer ficha, que quer estatística. E diga-se de passagem, os alemães sabem fazer isso. E nós temos que aprender com eles. Mas não para adotar no sistema cristão. Não é? Porque senão daqui a pouco a gente está passando esteira para recolher dinheiro, igual nos templos que estão fundando por aí. Quanto mais, melhor. Então tem que ter até organização para colher o dinheiro. Na casa espírita, muitas vezes, o nosso comportamento ele cheira muito ainda à convenção. Mas nós temos um percentual pequeno como discípulos. Né? Nós, como discípulos do Senhor, que atende com autoridade, associando razão e sentimento. Então, esse plano de justiça está muito além. Então, nós temos que trabalhar com dignidade, com a visão voltada para o futuro, observando o nosso comportamento, né? Nós estamos observando o nosso comportamento para cada vez mais diminuir o percentual de cartesianismo, de posturas jesuíticas. Olha o método de ensino na casa espírita, a gente departamentaliza. Apostila. Aí fica o expositor lá com a apostila. Papapá. Aí o pessoal tá assim, não estou entendendo nada. Não, então vamos ler. Aí senta todo mundo. Aí tem para casa. Aí tem prova. Né? Aí vai tirar a prova dos 10. Estou lembrando do tempo do Arnaldo que tinha tabuada na sala. E Arnaldo? Estou brincando com você aí no chat. Né? Não pode ser assim. E olha que eu vou dizer para vocês, até por experiência, eu trabalhei 10 anos na União Espírita Mineira, implantando o estudo sistematizado da doutrina espírita no estado de Minas. Nós viajamos, a nossa turma, era um grupo de uns 5, 6, a gente dividia e, como diz o outro, até na estrada. Cortamos esse sertão todo do norte de Minas, Almenara, sul de Minas, para lá, para cá, implantando estudo sistematizado. No início, o nosso princípio era cartesiano, a nossa visão era a visão de escolástica, terrena. Aí, com o passar do tempo, lidando com as diferenças de localidades, de culturas, aí nós vamos percebendo que o estudo ele é uma proposta, mas a metodologia ela tem que ser adequada à necessidade de cada ambiência. Então, e outra coisa, por exemplo, a apostila da Federação Espírita Brasileira é um norte. É um norte para ajudar, para facilitar. Agora, o facilitador que aplica o ESD preso na apostila da FEB, ele está mais departamentalizado do que quem escreveu a apostila. Por quê? Porque a apostila ela foi idealizada por alguém. Ele fez uma coletânea, um recorte de um monte de texto e colocou ali, desenvolvendo uma aula. Então é muito legal, e eu uso a apostila da FEB, é um material riquíssimo, mas eu não sigo o que está ali, porque eu tenho, de acordo com o grupo, uma visão de um sistema que ajusta mais ao grupo. Agora é muito legal você pegar uma apostila que ele tem uma fonte de pesquisa, que é um trabalho que foi desenvolvido com muito esforço, com muita capacidade de quem fez. Então muitas vezes eu costumo trabalhar com a fonte e não necessariamente com a técnica. E diga-se de passar, resumo jamais, porque o resumo é alguém que resumiu. Pega um trecho aqui, encaixa 3 frases ali, aí está se construindo um pensamento que não necessariamente vai adequar ao grupo. Aí o Arnaldo está dizendo, a apostila é para orientação, certo? Isso mesmo.
deve abrir os horizontes e não engessar o trabalhador, o estudo e o movimento. É exatamente isso, Arnaldo. E graças a Deus eu posso dizer, porque eu trabalhei 15 anos dentro da Federativa Estadual, discutindo, analisando, desenvolvendo uma série de apostilas. E tem uma que eu vou brincar dizendo que eu amo de paixão, que é a última que a gente fez, que foi a apostila do trabalhador do atendimento espiritual, onde a gente fala das reuniões de radiação, do atendimento fraterno, né, o diálogo fraterno, as reuniões as visitas no lares, a recepção da casa espírita. Nós trabalhamos isso muitos anos. Agora, eu chego para uma instituição e falo assim, adota essa apostila? De jeito nenhum. Você vai fazer como você entende. Agora aqui tem algumas reflexões. Então junta um grupo, vamos fazer um curso. Ah, beleza, curso, matrícula, chamada, comprovação de presença e canudo no final. Já criou sistema. Já criou um sistema que muitas vezes é muito mais impeditivo do que acolhedor. E muitas vezes o indivíduo cumpre o currículo, mas não significa que ele aprendeu o conteúdo. Deu aí, gente? Então, eu estou aqui no discurso de Estevão com Paulo. Eu estou falando da casa espírita, vocês me desculpem. Mas ele está dizendo, toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias? No passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil ensejava mais vastos princípios educativos. É isso aí. Olha para vocês verem. E olha que eu não li o texto antes. Olha a sintonia da espiritualidade para nos ajudar. Antes a lei. E com o passar do tempo a lei precisa de ser desenvolvida. É o que Kardec fala sobre o objetivo da doutrina espírita. Relembrar os ensinamentos de Jesus, desenvolvê-los, explicá-los à luz de um novo tempo. O que ontem era carinho é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. Olha para vocês verem que interessante. Tem gente que fala que o Antigo Testamento é código viril. Estevão está falando aqui que não. Que quem leu lá atrás, leu, encontrando nos textos uma profunda dose de amor. Então, na época, era um propósito de acolhimento e de uma transferência de potências que pudessem garantir, vamos dizer assim, sustentação, confiança, fé, para que eles pudessem vencer as suas batalhas. Por isso é que é um erro estudar história. Agora eu vou falar para a Cleusa, minha amiga lá de Portugal, que está embrenhando nos estudos. Cleusa, jamais devemos ler, estudar a história com os olhos da atualidade. Porque com os olhos da atualidade, nós vamos julgar indevidamente. Porque o tempo é outro. A maturidade individual e coletiva é extremamente diferente. Deu aí? Para a gente refletir. Deixa eu voltar aqui porque o tempo não permite. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade, para dar segurança e resistência. É o que Estevão está falando aqui, gente. Nós não estamos inventando nada. Antigamente, éramos meninos, até no trato com a revelação. Éramos crianças. Paulo de Tarso fala isso na primeira carta aos Coríntios, desculpe,
Estou com um pouquinho de alergia. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. No capítulo 13, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu me alimentava como menino. Agora que me fiz homem, vamos pegar no texto? Vocês me perdoem? Rapidamente? Vamos correr, porque o tempo não favorece muito. Né? Vamos rapidinho aqui. Vamos pegar Coríntios. Rapidinho, gente, desculpem. Ele vai dizer o seguinte: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vai mudando os conceitos, a visão. Agora que eu queria chegar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, agora que a onça vai beber água. Mas tá falando de homem, não é de onça. Mas é para apertar o calo mesmo. Quer ver como é que o parafuso começa a espanar? Mas logo que cheguei a ser homem, homem em qual sentido? Maturidade. É proporcional ao grau evolutivo de cada um. Então a maturidade que você adquire hoje, ela é superior à de ontem e inferior à do amanhã. Isso é básico. Amanhã você será mais inteligente em nível de maturidade do que você é hoje. Ou seja, você vai ter mais sabedoria amanhã. Mas vamos continuar. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vocês acham que eu estou chovendo molhado? Chovendo molhado é uma expressão aqui do interior de Minas. Né? Quem não conhece Minas não conhece esses trem, não. Né? Então, esses trem. Né? Então, vamos lá. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Só esse versículo aqui é uma noite de discussão, de bate-papo nosso. Mas rapidamente ele está dizendo, eu vou fazer uma associação com um pensamento de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele vai dizer, porque agora vemos por espelho em enigma. Por que ele coloca o espelho? Porque o espelho reflete, não é o papel do espelho? Então, nós estamos vendo por espelhos. Nós estamos vendo pelo nosso prisma mental. Porque a sua mente, o seu corpo mental, ele funciona basicamente como um espelho, refletindo luz que dimana da sua intimidade e luz que chega do plano periférico, luz que vem de fora. Então a mente reflete e o espírito vai decodificar. Esse é papel do espírito. Mas, caso a mente e espírito não é a mesma coisa. A gente aprende com Kardec que o pensamento é atributo do espírito. Está no livro dos Espíritos. André Luiz foi mais adiante, baseado em Kardec.
E tem gente que acha que André Luiz contradiz Kardec. Em momento algum. Porque tinha um fiscalizador chamado Emmanuel, que estuda Allan Kardec no mundo espiritual sempre. Isso o Chico cansou de dizer. Cansou não? Cansou por minha conta. É linguagem mineira. O Chico não cansava, não. Ele sempre tinha fôlego. Mas ele falava que Emmanuel, em 1946, 48, aquele período que o Chico escrevia as cartas para o Vantuil de Freitas, vocês vão encontrar esse depoimento no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Vocês vão ver Chico falando que Emmanuel levava ele uma vez por semana para o plano espiritual para estudar a doutrina espírita. Bom, se foi em 1951, vou arredondar a conta, 51, significa que Emmanuel, que começou o trabalho efetivo com Chico em 31, significa que uma vez por semana o Emmanuel levava o Chico para estudar espiritismo no plano espiritual. 31 para 51 são 20 anos. Então, o Chico estudava com Emmanuel no plano espiritual e estudava a doutrina espírita aqui também. Então o Emmanuel vem dizer para nós, André Luiz foi o tradutor, que o pensamento é atributo do Espírito, no Livro dos Espíritos. Na obra de André Luiz nós vamos aprender que a mente é atributo do Espírito. Então nós espíritas falamos do perispírito como um conjunto de corpos. Aí tem alguns espíritos que falam assim, não, mas tá bom, deixa os esotéricos falando que existe corpo causal, né? Que existe duplo etérico, que existem 7 corpos, aí tem alguns planos, alguns estudos que falam de 14, de 21 corpos, e etc, etc, etc. Deixa a turma detalhar. E graças a Deus que eles façam, tomara a Deus que eles façam isso, para que a gente, como espíritas, que nós estamos mais voltados para as questões morais, quando a gente chegar lá na frente, eles nos ensinarem com propriedade qual a diferenciação dos corpos. Mas tem espírita que é dogmático, não tem que estudar isso não. Tá bom, a gente respeita. E eu, graças a Deus, posso até dizer que eu estou mais com essa turma que está falando que não pode estudar, porque na realidade o não pode estudar não é porque estão me proibindo, é porque eu não posso estudar os 7 corpos, os 21 corpos. Sabe por quê? Porque existe um monte de corpos sangrando, chagados. Primeiro, para começar dos meus, que precisam de ser cuidados. Corpo físico, né? E etc, etc, etc. E também existe um monte de corpos na casa espírita e nas nossas atividades espíritas que precisam de passe, de carinho, de compreensão. Então, como eu sou um espírito mais endividado e não tenho essa possibilidade de enveredar na cultura, no academicismo espiritualizado ou espiritualizante, deixa a turma estudar. Agora que tem fundamento, tem. Você não tenha dúvida. O André Luiz fala para nós de corpo mental. Você, como médium, se desloca através do seu corpo mental. Ou vocês acham que eu estou falando uma aberração? Se tiver, entre em prece, para ver se eu diminuo um pouquinho o meu tempo lá no umbral, não é? Porque estar lá é fato. Tomara a Deus para ajudar a cuidar de quem está sofrendo, né? Depois que a gente cuidar dos nossos problemas. Fiz-me claro? Tem fundamento. Então a mente reflete. Agora, eu não posso ficar aqui, porque senão o nosso estudo não é de evolução. Mas rapidamente, para não dizer que eu não falei das flores, mas então conhecerei também como sou conhecido. Me desculpem, por espelho e enigma, mas então veremos face a face. O que ele quer dizer face a face? Face a face. O que é ver face a face? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Vou dar a dica, hein? Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. No capítulo 17 de João, ele faz uma prece ao Senhor, dizendo, Senhor, para os discípulos,
Eu não vos peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Senhor, que eles estejam comigo como eu contigo estou. Isso é de uma beleza extraordinária. Jesus está falando de comunhão. Comunhão. Ele está falando de intercâmbio direto, face a face. Não é? Eu não vim. Vou voltar. Outro crédito para Jesus e outra explicação lógica que encaixa aqui. Jesus disse: eu não vim de mim mesmo, mas vim daquele que me enviou. Cumprir as obras dele. Você pode analisar como eu não vim de mim, ele está falando, eu não vim da minha personalidade, Jesus, mas eu vim daquele que me enviou, a essência, o Cristo. Deu? Não sei se chegou lá. O Cristo. O Cristo. O Cristo. Mas ele também está falando de Deus Criador. Então existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não falem que eu estou com cheiro de sacristia. Se o Arnaldo Rocha estivesse aqui, ele ia me beliscar debaixo da mesa. Mas é para a gente refletir, porque eu tenho que buscar o texto. Não é? A Marilac, olha para você ver, agora eu empolguei. O estudo ele é envolvente. A Marilac está dizendo assim, ela citou Paulo. Quando Paulo diz assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Aí ela está perguntando, e nesse sentido, não tenha dúvida, querida. Toda pergunta do Evangelho tem sentido. Mas eu não estou sendo só elegante com você. Eu estou dizendo que não sou eu, ego, que vivo, mas o Cristo, personalidade, que é transitória. Não é o Paulo que vive, mas é o Cristo. É a essência divina que está dentro dele. E que ele, na luta interior dele, foi permitindo que esta essência ultrapassasse as barreiras do ego. Nós estamos agora com a presença de um grande amigo espiritual que é um professor de evolução, e eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o raciocínio dele. Eu estou dizendo isso não para ficar enaltecendo mediunidade, tá? Porque senão a gente entra no misticismo, porque tem muita gente que gosta, adora falar que é médium, e eu faço de tudo para não dizer, porque de uma responsa. Mas vamos lá, eu estou dizendo para você da realidade do intercâmbio espiritual, é isso, ok? E se nós estamos num trabalho sério, presença espiritual séria. Você que está sintonizado no bem, está do seu lado entidades que querem te ajudar. Se você vai para a ociosidade, você vai se intercambiar com entidades que estão querendo ficar sentado à beira do caminho que não tem mais fim, como falou Erasmo Carlos. Continuando. É tanto assunto, né? O limite, a persona, ela limita. Estevão está falando isso no discurso dele. A persona limita. A carne, ela é poderosa. A paixão, ela consome, é brasa acesa. Por isso é que reencarnar é muito mais complexo do que desencarnar. A gente aprende nas obras de André Luiz. Nós aprendemos. Ou seja, nós todos estamos num instante desafiador, porque o nosso espírito, o Cristo, quer falar, ele suplica, só que nós abafamos a manifestação crística dentro de nós. Fiz-me claro? Então, quando o espírito vai reencarnar, ele tem medo. Será que eu vou dar conta? Ai, Jesus, me ajude. Espiritualidade, não esqueça de mim. Né? E na realidade, é porque no mundo espiritual, a gente sabe que
vir para a Terra o que é inflamado, o que é favorecido, o que é estimulado pela massa, pelo consumismo, pela rotina, pelo holofote, pela ilusão, pela serpente. Aí a gente vai julgando para o alto, vai ser favorecido a persona, o eu. O Casalberto, o Arnaldo, a Gildo, o Fabrício, a Elvira, a Ludmila, a Lúcia, o Josimar, o John, todos que estão aqui. Personalidades, ok? Mas espiritualmente a persona, ó. Tanto que os espíritos muitas vezes falam pra gente, o que importa o nome? Deixa pra lá, vamos na essência. Então, o Cristo em mim é motivo de glória? É a essência, ela é vigorosa. Por isso é que ela alimenta, ela te traz felicidade. Quando você faz o bem, você vai dormir com a cabeça nas nuvens do seu travesseiro da tranquilidade, da bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, não foi o que Jesus disse? Quem são os misericordiosos? As personas? Não. Por isso, vamos refletir. Vocês estão vendo aqui à minha volta? Eu gosto muito de referências. O meu escritório, ele é cheio de adornos, né? Eu mudei muito. Antigamente era a sacristia, né? Tinha vela, tinha isso, tinha imagem, tinha uma série de coisas, né? Hoje eu tenho aqui Emmanuel, o retrato de Arnaldo comigo, eu tenho Kardec, eu tenho uma lembrancinha que eu ganhei da França, um busto de Kardec, eu tenho aqui uma brincadeira que eu faço com os tempos egípcios, não sou místico, eu tenho aqui o Chico, um quadro que Paulo Marcos, meu primo, pintou, eu tenho aqui a bandeirinha do meu time do coração, que eu não vou contar qual que são pontos que a gente se detém na Terra, buscando sempre estímulos, não é? Aí estão até falando que o Chico, coitadinho dele, está escondidinho aqui atrás, né? Aí eu vou fazer uma brincadeira com a Cleusa, porque eu queria chegar nesse ponto para falar do Chico. Pra vocês verem como que nós somos pequenininhos. A gente fica na imagem. O Chico no mundo espiritual, tudo que ele está lutando para fazer é ler a vida, é ver a vida face a face. E ele sabe que o Chico, personalidade, impede ele. Olha o que eu estou dizendo. Por favor, entre em prece, porque posso estar sendo levado para a fogueira inquisitorial no umbral. Azeite fervendo, porque quando eu falo que é o que o Chico quer, tem muita gente da idolatria que fala que eu estou obsedado, que esse cara é muito ousado. Mas você sabe por que eu falo assim? Porque nós estamos estudando evolução. E o Chico, como uma mente muito mais lúcida do que a gente, porque ele trabalhou muito, ele burilou muito o campo mental dele, ele tem convicção de que tudo que nós estamos falando aqui é o desafio dele. Isso é básico no Evangelho. A doutrina espírita, Kardec o tempo todo fala sobre a importância de despersonalizar. Doutrina é dos espíritos. E tem muito espírito aqui na Terra que a doutrina é dele. Ele fala do Kardec, mas a última palavra é dele. Ele que é referencial. Não temos referências. Precisamos pensar nisso. Quem se diz referência de espiritismo está longe de entender o que é doutrina espírita. Agora eu vou dizer, com muito carinho, uma das encarnações de Allan Kardec, ele esteve ao lado de Jesus. E um dos maiores testemunhos dele foi dizer: eu não sou digno de desatar as alparcas do Senhor. Voz que clama no deserto, como profetizou Isaías. É necessário que
que o Cristo cresça e que eu me diminua. Eu quem? Persona. Ego. Nós temos que trabalhar com a comunhão com Deus. Alguém está dizendo que lembrei-me agora, Carlos Alberto, alguém dizendo que quanto mais o espírito evolui, mais ele absorve do fluido cósmico universal o halo de Deus. Estamos mergulhados no mar de fluido vital, mas não respiramos, pois a persona está fora do contexto programado. Querido amigo Sérgio, não me sinto autorizado para entrar no cientificismo do fluido cósmico. Não me sinto abalizado para discutir o assunto. Mas fica um ponto, quando o André Luiz fala que nós ainda não absorvemos, nós não recolhemos do próprio oxigênio e do nitrogênio os elementos suficientes para nos sustentar em nível mais superior. Ao estudo criador, muitas vezes a gente traz esse termo que é usado por André Luiz e a gente fica assim meio pairando nas estrelas ou nas nuvens, perdidos. Ao estudo criador. Eu gostaria de tentar falar com você sobre inspiração. A inspiração é divina. Como absorvê-la? Posicionando o espelho face a face com a luz. Como fazer isso? Tendo vontade. Porque vontade é gerência. Ela que coordena a posição do espelho. Decisão e vontade. Emmanuel ensina no livro Pensamento e Vida. E nós precisamos de posicionar o espelho, portanto, na direção da luz. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Inspiração, a síntese é desta frase. Posiciona os seus ideais nos ideais do Cristo. E quando começar a acontecer uma sinergia nesse processo, quando a gente começar a sentir felicidade, bem-estar por estar no bem, fazendo um trocadilho, passaremos a estar numa condição de transformar as nossas atitudes em atitudes que vão transpirar o que antes foi inspiração. Então, inspiração há de se transformar em transpiração. Em outras palavras, muitos ainda estão entrando para a doutrina espírita. Os gentios. Não estou falando dos intelectuais. Porque os intelectuais muitas vezes costumam flutuar dentro da doutrina espírita com o rótulo de espíritas, mas ainda estão num processo de não terem entrado verdadeiramente para dentro da doutrina espírita. Porque quando você entra verdadeiramente para dentro da doutrina espírita, o movimento natural é que a doutrina espírita entre para dentro de você. Então, nós aprendemos isso com o Honório Abreu. Aliás, com Oswaldo Abreu, irmão do Honório. Um grande número de pessoas entram para dentro da doutrina espírita. Alguns, a doutrina espírita entra para dentro deles. E pouquíssimos, a doutrina espírita sai
de dentro deles. Captaram aí? Aí, para concluir com Paulo, serei, mas então conhecerei como também sou conhecido. É a plenitude, é a consciência cósmica, é a conjugação futuro, presente e passado, para não dizer passado, presente e futuro. E autoiluminação, seja o termo que a gente julgue mais adequado para a nossa linha de raciocínio, ou de interesses, ou de filosofias, ou quem sabe de religiões. O que importa é amor. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. E o nosso amigo que falou sobre o hausto do Criador é o Sérgio, né, Sérgio? Muito obrigado pela sua participação. Essa sua frase dá 360 graus, noites, luas para estudarmos. Mas eu queria dizer então que, já que falamos do amor, o amor é o alimento das almas. Então, amar é sentir, é fortalecer, é alimentar, é aguardar as bênçãos do Senhor, certos de que a paz é o prêmio para o bom combate. Queridos amigos, o tempo está passando e aí eu vou, na terceira e última parte do nosso trabalho, tentar concluir aqui o final do discurso do Estevão, porque eu tenho que trabalhar na outra semana a conversão de Paulo. Vamos lá. O que ontem era carinho é hoje energia oriundo das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade, para dar segurança e resistência. Então fica aí, tempestade no hoje é para dar segurança e resistência, viu, gente? Vamos pensar e vamos apaziguar. Não adianta desesperançar. Antigamente éramos meninos, até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram uma condição de adultos no conhecimento. Somos nós espíritas? O que vocês acham? O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por esta razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos. Olha que interessante. Sabe por quê? Os caminhos de Deus podem não ser o que desejamos? Será que ele está dizendo que nós estamos desejando muito mais a tranquilidade, a facilidade, os caminhos de Deus, a lógica, a história, os testemunhos patenteiam que os caminhos de Deus são os mais árduos, são os mais difíceis, são os mais agrestes, são os mais áridos, são os mais íngremes.
e o que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Nem sempre os pensamentos dos profetas se harmonizam com os nossos. Por quê? Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo? Disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Com todo respeito, mas a gente fica estarrecido com o que a gente tem visto. O que a gente tem visto nas próprias igrejas, que, digam-se de passagem, está havendo um movimento extremamente importante no catolicismo para rever esse cetro do mundo através desse espírito de vanguarda, Francisco, o Papa. Em contrapartida, por quê? Há um enfado, um cansaço, uma falência declarada da religião oficial, que perdeu muito espaço porque deixou de atender aos sofrimentos, voltado para o poderio, para a política, para as questões de César. Enquanto a gente está vendo em contrapartida outros movimentos religiosos que nasceram para discutir a falência da nossa irmã, a Igreja Católica, se embrenhando no mesmo território sanguinolento, efêmero, falacioso, amoedado, sujo. E a gente vendo na própria mídia a expressividade dos poderes públicos que deveriam ser laicos por respeitar a todos, num instante político, procurarem se associar com o que é declaradamente anticristão. Queridos amigos, nós como espíritas, historicamente temos uma responsabilidade que precisamos preservar a todo custo. Espírita é conhecido como o bom samaritano, aquele que desce de Jerusalém para Jericó e vai atender. Como fizeram os grandes arautos do movimento espírita. Por isso o movimento espírita não pode quedar-se com as injunções que a história nos mostra quanto erros cometidos por nós mesmos. O movimento espírita não pode, o movimento espírita não deve se vincular à política de César. César no sentido do poderio da terra. O movimento espírita é um movimento do bem, da paz, da ética, do respeito. Não é movimento de santos. Portanto, não procure santidade nos espíritas, porque você vai se arrepender. Você vai se decepcionar. Porque nós, espíritos, somos os mais encravados.
Mas nós não podemos fechar os olhos para o que é incoerente no movimento espírita. Nós precisamos ter a maturidade, a tranquilidade, a fraternidade para discutir, para falar o que não tem a ver com a casa espírita. O que não tem a ver com a casa espírita é todo o movimento que impede o pobre, o simples, o sofredor de ser bem atendido. Portanto, o piso do seu centro espírita não pode ser de mármore. Ele não pode ser um espelho que vai refletir o barro que está sobre a bota furada do operário ou do sem-teto que entrou na casa espírita para tomar um passe. E nós temos viajado pelo Brasil afora e temos visto centros espíritas que, se deixar, daqui a alguns séculos vão disputar com os grandes templos que estão sendo construídos por outros segmentos religiosos que não é da nossa competência julgar, mas analisar, porque o movimento espírita precisa de homens, de mulheres valorosos que coloquem na doutrina espírita o seu ponto de referência, de trabalho, de dedicação. Os outros pontos fazem parte, mas não são mais importantes. O médico não tem na profissão dele o seu referencial de vida. O espírita, pelo que nós estamos depreendendo dos grandes expoentes, deveríamos ter em Jesus e em Kardec a nossa flâmula principal. Aí eu vou contar até vou fazer um desabafo com vocês. Eu estou olhando para a flâmula do meu time. Ai, como foi difícil deixar ele em segundo plano. Não deixei de gostar do meu time do coração, que eu amo de paixão. Mas o meu time de paixão, ele é um entretenimento hoje, muito pequenininho, porque o meu referencial, ele não pode ser outro. A minha tônica de vida, ela tem que ser Jesus. E graças a Deus, Jesus me deu uma família, uma esposa, filhos, que sabem que o mais importante para mim é o Evangelho. E tem que ser assim. Mas não são eles? São também. Mas eles também sabem que sem Jesus eu não vou ter condições de cumprir o meu mandato com eles, que já é deficiente. Mas sem Jesus, o meu comportamento ainda vai ser daquele que está incomodado por ouvir Estevão. Queridos amigos, que vontade de continuar. Que vontade de continuar. Sempre o Cristo, sempre o impostor. Trovejou Saulo o carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo. Vocês já imaginaram quantos espíritos estão falando a mesma coisa, acompanhando o nosso estudo? É a mesma sintonia que se estabelece da treva, que fica incomodada com a verdade, com a crítica no sentido construtivo. Por isso é que, graças a Deus, nós temos muitas correntes de expositores, de estudos dentro do movimento espírita, porque cada um vai se ajustando aonde melhor lhe convém. E eu não tenho dúvida que o nosso trabalho, que está sendo alicerçado pela nossa sinceridade, pela nossa amizade, por essa troca que acontece nesse espaço, nas terças, nas quintas, nas sextas-feiras, que sou eu o responsável, como também acontece na quarta, na segunda,
com o Arnaldo, no sábado com o André, com a Rosângela, que são amigos, que a gente conhece o trabalho, eu não tenho dúvida de que todos que estão participando desse trabalho, sob a tutela do nosso querido José Aparecido, sabem que nós temos que discutir aqui os pontos que nos unem, os pontos que nos libertam. Por isso não dá para ficar dando tapinha nas costas. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço, ele é doutor da lei. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio? Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao sinédrio para vos julgar e punir. Vocês já viram dizer que tem espíritas que entram na justiça contra espíritas? Vocês têm que fazer articulações para a chapa X ganhar da chapa Y? Vocês já refletiram se nós estamos querendo requerer danos morais? Existem embargos judiciais contra mandatos em casas espíritas? E eu quase não vejo ninguém falar sobre isso. Por quê? Porque a sintonia é contra o Evangelho. É essa que Saulo de Tarso estava nela. É uma rede muito bem arquitetada, que ela se sustenta nos tempos. Só muda os indivíduos, porque o indivíduo, quando percebe que ele está criando uma teia de treva para ele mesmo, ele vai quedar, ele vai cair, ele vai sofrer. E depois da queda, vem a misericórdia que vai ajudá-lo. Aí ou ele volta para essa rede para tentar consertar o que ele fez, e vai sofrer por isso, ou então ele se liberta desse claustro departamentalizado de instituições humanas. Eu gostaria de pedir a vocês muitas preces, porque nós espíritas precisamos conversar e sermos amigos. Por isso, Sindival, Miriam, Fausto, Ivadir, Daniel, Cleusa, Fabrícia, todos que se encontram no chat, você que está em sua casa, nós estamos falando aqui que precisamos de combater orgulho e egoísmo, porque essa manifestação de Saulo de Tarso contra Estevão, ela apresenta para nós aspectos muito sérios que ou aconteceram conosco, estão acontecendo agora, ou podem acontecer amanhã. Recorrerei ao sinédrio para vos julgar e punir. O sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim concluindo, parecia possesso de fúria. Mas nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu de ânimo sereno: amigo, amigo, amigo,
o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Ele estava vendo face a face. Ele estava sobre a inspiração de Jesus, que prometeu para os discípulos, para os apóstolos, jamais deixá-los órfãos. Na descrição, por exemplo, do capítulo 10 de Mateus, na missão dos 12, ele diz: não vos preocupeis em seres atacados, porque eu estarei com vocês. E não serão vocês que vão falar, mas a minha voz vai ecoar, a voz do amor. Em paz, respeitosamente, Estevão desceu da tribuna, com a mesma humildade. Expositores espíritas, como que nós estamos subindo a tribuna? Como nós estamos descendo da tribuna, expositores espíritas, diretores espíritas? Como? Como? Estevão? Ou dissimulados como Saulo de Tarso? Expoente, referência. Desceu a tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como a um defensor de sagradas esperanças. As sagradas esperanças dos filhos do infortúnio apontam para nós o caminho que os apóstolos, os discípulos, precisamos percorrer. Os caminhos da humildade, os caminhos do cuidado, os caminhos da prudência, os caminhos da paciência, os caminhos do respeito, os caminhos da sensibilidade, os caminhos da alegria, os caminhos das lágrimas, de tristeza, os caminhos da solidão, da reflexão, da desolação, da traição, da tortura, da incompreensão, da divina renunciação e do momento do sacrifício e do testemunho que nós temos que dar para Jesus, de amar a sua causa, os caminhos da nobreza, da educação,
do limite, o caminho do bom senso, da razão, da justiça, os caminhos da ética, da polidez, os caminhos do equilíbrio, os caminhos da harmonia, os caminhos da saúde, os caminhos da tolerância, os caminhos da solidariedade, da perseverança, os caminhos da fé, os caminhos da amizade, os caminhos da irmandade, os caminhos do socorro, da entrega, do martírio, os caminhos do acolhimento, os caminhos do endireitamento, os caminhos do soerguimento, os caminhos do encaminhamento, da orientação consciente, os caminhos por onde ele passou. Porque tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E as flores nos lugares em que plantou é o caminho certo para seguir. Jesus, no final do nosso trabalho, nós te suplicamos, ajuda-nos, ajuda-nos, para que possamos, Jesus, ajudar. Jesus, conceda-nos a tua luz. Jesus, diminua a dor, diminua a violência. Sê compassivo, Senhor, com a indiferença. Sê benevolente com a rebeldia. Senhor, envolva a toda a humanidade com a sua divina paz. Que a tua paz envolva todos aqueles que nesse momento desconhecem a tua palavra, mas de joelhos nós ainda te suplicamos. Abençoe e perdoe a todos os religiosos que estudam, que falam, das sagradas leis, mas ainda não se atentaram quanto à importância de reviver o que tu nos legastes como código
referencial, o modelo incomparável de vida. E assim, em nossas singelas orações, nós te pedimos, esteja conosco mais uma vez, para que possamos estar contigo para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os ouvintes deste singelo programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Até breve. Tenham todos uma boa noite e que Maria Santíssima se faça em todos os lares aqui representados. E a nossa despedida, ainda uma vez, será dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Até breve.